Hoje você vai aprender 10 dicas essenciais para identificar se uma colmeia possui rainha e, caso não tenha, o que deve ser feito. Uma maneira inicial de identificar a presença da rainha em nossa colmeia é por meio de inspeção visual. Em geral, quando desejamos confirmar se a nossa colmeia possui uma rainha, realizamos uma abertura cuidadosa para verificar sua presença, já que este inseto é o centro de toda a atividade da colmeia. Como identificamos a nossa rainha? É bem fácil. A nossa rainha é a habitante mais grande dentro da colmeia, devido ao desenvolvimento constante do seu aparelho reprodutor. Graças ao consumo de geleia real, a rainha é muito maior do que as outras abelhas, especialmente o seu abdômen. Na última peça da rainha, o abdômen é muito mais alongado, pois é onde são gerados os ovos, onde ela coloca. Outra característica de uma rainha é que, se for jovem, geralmente caminha sobre as operárias, pois precisa de muita energia e, portanto, é mais destacada. As abelhas tendem a abrir caminho para ela quando se move de um lugar para o outro. Onde são os lugares mais comuns onde se pode encontrar a rainha? Bem, na câmara de criação, no primeiro nível, mas, embora seja uma regra geral, não é uma regra definitiva. Também pode ser encontrada na parte superior da colmeia, mas na maioria das vezes, principalmente é encontrada na zona onde há postura, onde há ovos, onde há criação. E se virmos a nossa colmeia do topo, seria na zona central da câmara de criação. É aí que há mais chances de encontrar a rainha. Se já não conseguimos identificá-la visualmente, porque a rainha pode ter se escondido quando abrimos a colmeia. Ou é inverno, se já não conseguimos identificá-la visualmente, pode ser que ela esteja escondida quando abrimos a colmeia. Ou inverno, e seu abdômen está um pouco reduzido, é mais difícil identificá-la entre as abelhas. Então temos mais 9 dicas para identificá-la. Vamos para a dica número 2. Verifique se há postura visível. É importante lembrar que o ciclo de vida da abelha começa com um ovo, passa pela fase larval e por fim se transforma em pupa. Os ovos são encontrados de 1 a 3 dias, as larvas de 4 a 9 dias e a postura aberta indica que a rainha está presente e saudável na colmeia. Nossas abelhas durante sua fase de pupa e crescimento levam de 10 a 21 dias. Com base nessa informação, podemos deduzir que a presença de ovos nas células do favo indica que a rainha esteve lá pelo menos 3 dias antes. Essa é uma indicação promissora que nos permite analisar mais detalhadamente a posição dos ovos, o que nos permitirá determinar com mais precisão a quantos dias a rainha os colocou. Mas para esse propósito, já sabemos que se o ovo estiver 3 dias ou mais, a rainha estará presente na colmeia. Se encontrarmos larvas e não ovos, significa que há 9 dias tínhamos uma rainha viva na colmeia. Quanto menor a larva, menor é o tempo em que a rainha estava presente e realizando sua postura. Se encontrarmos apenas crias seladas, quando a abelha está no estado de pupa, a situação fica um pouco mais complexa, pois a única certeza que temos é que nossa rainha colocou o ovo há aproximadamente 21 dias. Ainda temos vários critérios para identificar se temos uma rainha ou não. O critério número 3, criação de células reais, que são as células alongadas, tendem a estar posicionadas apontando para baixo e podem ser geradas em qualquer lugar do quadro. Se tivermos presença de células reais seladas e não encontrarmos posturas frescas visualmente, não encontramos nossa rainha, há uma alta probabilidade de que nossa rainha tenha sofrido algum problema ou não esteja mais na colmeia, ou ainda que nossa rainha definitivamente seja muito velha. Ponto número 4 a ser analisado: excesso de agitação das abelhas. Quando abrimos a colmeia e nossas abelhas fazem um som de agitação, podemos considerar que há um excesso de agitação. Ao contrário das outras colmeias, sabemos que tem uma rainha
É um pequeno detalhe que podemos considerar para saber que não há uma rainha. Quando temos mais experiência na área, ao abrir uma colmeia, começamos a aplicar fumaça e sentimos esse som de agitação seco. Já sabemos que precisamos fazer uma revisão mais extensa quanto à rainha, porque existe a possibilidade de que esse som seco seja produzido pela ausência de uma rainha. Ponto número 5. Quando uma colmeia não tem uma rainha, é muito provável que esteja mais suscetível a ataques de colmeias vizinhas, ataques de vespas, agentes externos ou doenças, devido à falta de organização das abelhas de todas as idades. Portanto, não se defendem adequadamente. Se virmos que uma colmeia está sendo mais atacada do que a média, devemos prestar muita atenção, pois existe a possibilidade de que não tenha uma rainha. Ponto número 6. O excesso de produção de mel, especialmente na câmara de criação. Quando a colmeia tende a saturar a câmara de criação e só leva o nome de câmara de criação e não há postura no nosso primeiro ninho, quando a colmeia está repleta de mel e não tem nenhuma postura, podemos ficar de olho, porque a colmeia pode estar faltando a rainha. Depois de 2 ou 3 semanas, essa curva vai cair drasticamente. O excesso de produção de mel, especialmente na câmara de criação, e não há postura no nosso primeiro nível, nem no segundo nível. Produção muito alta no começo, depois de 2 ou 3 semanas, essa curva vai cair drasticamente, pois todas as abelhas que a carregam vão morrer e não haverá abelhas para renovar, o que afetará a produção. Não teremos crias e a quantidade de abelhas na nossa colmeia diminuirá drasticamente. Aqui entra o ponto 7, onde há a probabilidade de 85 a 90% de que não haja uma rainha dentro da nossa colmeia. Quando chegamos a esse ponto, a situação é crítica e não podemos simplesmente inserir uma nova rainha virgem ou fecundada na nossa colmeia. Teremos que fazer um tratamento muito mais profundo na colmeia. Então vamos para o ponto 7. Indica a presença de mais de um ovo dentro das células. Quando há presença de mais de um ovo, 2, 3, 4 ou até 5 ovos em uma célula, é um sinal claro que temos operárias poedeiras. Isso acontece quando as abelhas, por sobrevivência, sentem a obrigação de reproduzir e começam a desenvolver seu aparelho reprodutor, adquirindo a capacidade de botar ovos, e aí temos operárias poedeiras. No entanto, esses ovos são muito férteis e de má qualidade, resultando em alguns que morrem e outros que se transformam em zangões de má qualidade. Com a ausência total de criação de abelhas e operárias poedeiras, esta é uma das situações mais críticas. Com a ausência total da rainha na colmeia e operárias poedeiras, esta é uma das situações mais críticas antes de desaparecer. Se não fizermos um trabalho exaustivo para recuperá-la, existem metodologias para salvar parcialmente a nossa colmeia, mas este vídeo não será focado nisso. O ponto número 7 diz que se houver mais de um ovo dentro da célula, existe a probabilidade de 90% de que não haja uma rainha, ou se houver uma rainha, ela esteja danificada ou simplesmente botando poucos ovos por dia. Uma rainha nova bota cerca de 5.000 ovos por dia. Uma rainha esgotada bota cerca de 1.000 ovos por dia. Então as abelhas não identificam sua presença. Isso geralmente ocorre quando nossa rainha já tem mais de 5 anos de idade. O ponto número 8 está muito relacionado ao ponto número 7 e diz respeito à presença desigual de zangões. Quando uma rainha os gera, geralmente estão uniformemente distribuídos, um ao lado do outro. Quando são produzidos por abelhas operárias, estão em qualquer lugar do quadro, como visto nas imagens abaixo. Outro fator que ocorre quando há ausência de rainha é a diminuição da produção de cera, pois as abelhas que a produzem são principalmente abelhas jovens, e as abelhas mais velhas já estão fazendo outras tarefas de coleta de néctar e pólen, não se preocupando mais em esticar os quadros. Se estivermos em período de produção, estaremos colocando quadros com cera velha, o que pode levar à contaminação e deterioração da qualidade do mel. Estamos colocando um quadro
quadro com cera estampada para que as abelhas gerem cera nova. E se há uma colmeia que não está gerando cera nova, precisamos prestar muita atenção, pois existe a possibilidade de que ela não tenha uma rainha. Se todos os pontos anteriores forem cumpridos, exceto o ponto 7 e 8, e ainda não chegarmos a essa zona crítica, podemos aplicar o ponto número 10 como solução. No caso de não estarmos no ponto crítico, ou seja, se não tivermos a presença de mais de um ovo em nossas células e não tivermos também produção de células reais de forma irregular, esse ponto definitivo naturalmente nos dirá se existe uma rainha ou não dentro de uma colmeia. É expor um quadro com ovos de outra colmeia, lembrando que os ovos estão no período de 1 a 3 dias. Quando será a reação natural das abelhas no caso de não terem rainha com esses ovos? Elas vão gerar novas células. É importante ressaltar que não é estritamente necessário que haja apenas ovos dentro de nosso quadro. Pode haver cria de todas as idades, o que é comum em uma colmeia saudável, mas é importante que haja a presença de ovos, independentemente de haver cria de outras idades. Quando colocamos esse quadro, nossa colmeia terá tendência a gerar células reais. Caso contrário, se colocarmos um quadro com postura fresca e na visita dos próximos 5, 6, 7 ou 8 dias não houver geração de células nesse quadro, simplesmente significa que não há rainha, porque não há ovos, porque a postura pode ser devido a baixo fluxo de néctar, baixo fluxo de pólen, porque nossa rainha talvez já esteja muito longínqua. Simplesmente significa que há uma rainha, porque há ovos. Porém, porque a postura pode ser devido ao baixo fluxo de néctar, baixo fluxo de pólen e porque nossa rainha talvez já esteja muito esgotada, ou porque simplesmente nossa rainha sofreu algum dano em uma revisão, ou tem algum problema que está impedindo a produção de ovos. Definitivamente, precisamos procurar a rainha para removê-la da colmeia e colocar uma nova, ou colocar novamente um quadro para que gerem células reais, ou colocar novamente um quadro para que gerem uma nova rainha. Se a rainha continuar gerando feromônios, provavelmente nunca gerarão células reais, com quadros novos com posturas frescas. Quando essa rainha morrer, o problema será resolvido e eles vão gerar células reais, renovando a rainha. Por outro lado, se simplesmente colocar o quadro com as células reais, que significa realeira, já forem geradas no quadro que colocamos, já está claramente identificado que não havia uma rainha nessa colmeia e simplesmente precisamos providenciar uma nova. Deixa produzir sua célula real e após alguns dias teremos uma nova rainha virgem. Esta rainha virgem precisa passar por um período de fecundação. Então, se notarmos que na próxima visita apenas nasceram rainhas, mas não há presença de ovos, é completamente normal, porque essa rainha ainda não foi fecundada e não está pronta para pôr ovos. Se você quer saber mais sobre os períodos de crescimento de uma rainha, deixe nos comentários abaixo que farei um vídeo sobre o assunto. Então, terminamos este vídeo. Esperamos que não tenha sido tão tedioso e extenso e que tenha sido útil para vocês manterem suas colmeias vivas e não perdê-las. Espero que este vídeo tenha sido útil e convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal e, é claro, a clicarem no sininho para receberem as notificações dos novos vídeos. Um forte abraço a cada apicultor do Brasil e até mais.